Marceneiro, você já se perguntou de onde vem a fita de borda que você usa aí na sua marcenaria? Já parou para pensar no caminho que ela percorre para chegar até você? Eu sou o Ricardo e faço parte do QG do Camaleão. E nesse vídeo vamos conhecer todo o processo de fabricação de fita de borda. E para essa missão contamos com a ajuda da Tegos, parceira aqui do canal. Afinal, quem é que sabe mais sobre fazer uma fita de borda camaleão do que eles? Então vamos lá, papel e caneta na mão que eu vou te dar a receita de como produzir uma boa fita de borda. E depois desse vídeo, todo mundo vai poder fazer fita de borda em casa. Não, eita, espera. É isso mesmo, produção? Bom, nesse vídeo vamos passar por vários processos como processo de extrusão, processo de impressão, processo de corte e acabamento. Esses são os pilares para produzir uma fita de borda camaleão. Vamos ver como que tudo isso aí acontece? O PVC é obtido por meio de recursos naturais, o petróleo e o sal. O sal passa por uma eletrólise, da qual se obtém o gás cloro, e a nafta, um dos derivados do petróleo, é refinada até a obtenção de etileno gasoso. E então, a reação desses dois gases gera o policloreto de vinila. Depois de processado, o PVC chega aqui na nossa fábrica como um pó, conhecido como resina de PVC. A matéria-prima chega assim na fábrica, em forma de pó, e é aí que acontece a transformação. A fábrica pega o pó de PVC, também conhecido como resina de PVC, e mistura com aditivos para começar o processamento. O PVC não é um produto estável, e por isso necessita de alguns aditivos que impeçam a sua degradação. Então são adicionados a resina, plastificante, que é essencial para tornar o PVC flexível, estabilizantes minerais, lubrificantes e titânio para conferir a opacidade. Essa parte do processo é o coração da estrutura da fita de borda. É ela que garante a maior parte das características da fita e propriedades de aplicação. Se a fita vai ficar mais macia, mais rígida, quebradiça, se vai refilar e destopar bem. Um dos grandes segredos da fabricação da fita de PVC acontece nessa máquina. O processo de mistura dos pós é essencial para obtermos um produto homogêneo e estável. Dentro do mixer, temos a resina de PVC e todos os aditivos. Como no liquidificador, as hélices do mixer funcionam como circuladores e forçam o atrito entre os compostos. Esse atrito e impacto da hélice e da partícula com a parede do mixer quebra possíveis aglomerados. Os ingredientes são jogados contra a parede do mixer a uma velocidade de aproximadamente 180 km por hora, e essa agitação faz com que a temperatura aumente cerca de 9 graus Celsius por minuto. Os grãos sólidos de PVC e outros aditivos não fundidos são misturados homogeneamente, enquanto aditivos mais suaves começam a derreter e revestir as partículas maiores. A umidade presente nos ingredientes é removida quando a temperatura ultrapassa os 100 graus Celsius. A mistura que sai e que recebe o nome de dry segue para a extrusão. Esse dry alimenta a extrusora como matéria-prima majoritária, e o master batch, composto que confere a coloração do PVC, é adicionado como matéria-prima secundária. Em máquina, o dry passa por 3 etapas. Primeiramente, o carregamento e ambientação da matéria-prima, onde há um aumento de temperatura. Em seguida, a etapa de derretimento, a plastificação do material e, então, a formação de uma mistura plástica viscosa e homogênea. Essa mistura é forçada a passar pelo flat die, o último componente da máquina e o responsável por dar forma ao material. Ao entrar no flat die, a mistura escoa por uma superfície cromada, desenhada para evitar o acúmulo de produto no centro e promover uma distribuição uniforme. O flat die possui parafusos que regulam a sua abertura e que são ajustados de acordo com a espessura requerida para a fita de borda. Através da pressão exercida sobre a massa, forma-se então o laminado. Tendo sido conformado e ainda quente, o laminado entra na calandra, um conjunto de cilindros responsáveis por ancorar as suas propriedades. Os cilindros tracionam o material realizando um ajuste fino da espessura e conferindo textura e brilho. Em seguida, a temperatura é ajustada ao longo de uma sequência de cilindros de resfriamento. Cilindros que funcionam como canais para fluxo de água contínuo responsável pela troca térmica com o laminado. Por fim, o laminado recebe a aplicação do primer, é rebobinado e identificado. Daqui, a bobina agora pode ir para o setor de impressão ou seguir direto para o setor de acabamento. Basicamente, acontece a mistura dos ingredientes lá no mixer.
Depois essa mistura entra na extrusora, derrete e homogeniza na rosca, que é onde acontece a plastificação. Daí, a mistura passa pelo flat die e no final de tudo isso sai o laminado de PVC, que é calibrado na calandra. Depois, se aplica o primer na extrusora, e isso faz toda a diferença no processo de colagem aí na sua marcenaria. O primer é aplicado no verso da fita de borda e é responsável por promover a aderência no PVC, já que o plástico sozinho é muito liso. Sem o primer, a colagem não existiria. Se quiser saber mais sobre o primer, já fizemos um vídeo bem completo sobre ele aqui no canal, e é só clicar no card ou no primeiro link aqui na descrição, fica a dica. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Assim, mais marceneiros vão receber o conteúdo e isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Depois de todos esses passos, nasce o laminado, que é a base da fita de borda. Quanto mais próxima for a tonalidade do laminado com a tonalidade do padrão, mais camaleão a fita se torna. Então, fica a dica na hora de comprar a fita, hein? Agora que a gente tem uma bobina de laminado pronta, nós vamos para a segunda etapa do processo. Uma curiosidade bem legal é que padrões como branco TX, preto TX e alguns outros unicolores já saem da extrusora e vão direto para a refiladora. Mas para os padrões madeirados ou padrões fantasia, por exemplo, ainda tem que ter mais uma etapa, que é a impressão. No processo de impressão, tudo começa com a bobina de laminado que foi produzida lá na extrusão. É sobre ela que vamos fazer a impressão. Essa bobina já tem uma cor, que é a cor que vai aparecer na quina do móvel depois da aplicação. E é essa cor que define o quanto aquela linha na quina vai se destacar ou ser imperceptível. A impressão consiste basicamente em aplicar 3 camadas de tinta, sendo uma para o ajuste fino da cor do fundo e 2 que vão compor o desenho. A última camada é de verniz, que vai dar o acabamento e garantir a resistência superficial do produto contra manchas e riscos. O segundo componente no processo de impressão é a tinta. Na Tegos, nós imprimimos mais de 2.000 padrões diferentes, então seria impossível comprarmos as tintas prontas. No nosso processo, compramos as tintas nas cores primárias, e para cada padrão temos uma receita, uma fórmula da proporção exata. Isso se repete para a cor do fundo, para o primeiro desenho e para o segundo desenho. Em máquina, a bobina começa a ser desenrolada no desbobinador e segue pela esteira recebendo as camadas de tinta. O desenho é formado através de uma tecnologia conhecida como rotogravura. Nela são utilizados cilindros de cobre cromados com perfurações na superfície, chamadas de alvéolos. Os alvéolos retêm as gotas de tintas e as transferem para o laminado conforme o cilindro gira, formando o desenho. Outro ponto crucial da tecnologia para produzir a fita de borda é a cura da tinta e do verniz por radiação ultravioleta. A cada camada de tinta aplicada, o laminado passa por uma cabine de tratamento UV. A exposição à radiação faz com que a tinta sofra polimerização. Isso significa que a estrutura molecular dessa substância é alterada, passando de forma instantânea de um estado líquido para um estado sólido. Para finalizar, o laminado é rebobinado, identificado e segue para o acabamento. O nosso processo de impressão é feito por uma técnica conhecida como rotogravura, que é um tipo de processo de impressão em que os cilindros possuem perfurações, que são responsáveis por transferir a tinta para o substrato. Ou seja, a tinta é transferida primeiro para o cilindro, depois para o laminado. Isso pode ser feito por 1, 2 ou 3 cilindros, dependendo do desenho que se deseja obter no final. Esses cilindros são feitos de cobre, gravados a laser ou por peças de diamante, e são revestidos com cromo ou níquel, para garantir a resistência, e são responsáveis por criar o veio dos padrões. Na prática, esses cilindros é que dão a personalidade ao padrão, ou seja, cada um é responsável por uma parte do desenho e a junção deles é que dá a aparência de madeirado, pedra ou tecido, por exemplo. Ufa! Depois de tudo que vimos até aqui, deu para ver que é bem desafiador criar um camaleão. Agora, avançando mais um pouco, vamos entender sobre o processo de corte. A bobina sai da extrusora ou da impressora com 340 mm de largura. E na refiladora, o operador recebe um documento chamado plano de corte, que vai dizer em quais medidas a bobina precisa ser refilada, de acordo com o que o cliente solicitou. A maior parte dos marceneiros compra fita de borda em rolos de 25, 35 ou 65 mm, com 20 ou 50 metros. São muitas variações.
Por isso a refiladora é uma etapa tão importante. A bobina pronta chega no setor de acabamento nas medidas de 340 mm de largura, o que em muitas regiões é conhecida como jumbo ou jumbinho. Na refiladora, primeira etapa do acabamento, os operadores recebem o plano de corte e começam o processo de ajuste de máquina. A refiladora possui uma série de discos que são as facas e contrafacas. Essas facas são exatamente afiadas, já que a fábrica precisa conseguir cortar PVC de até 2 mm. Depois de refilado, o rolo segue para a mesa de rebobinamento, onde cada rolo é rebobinado em metragens menores do que os 300 metros iniciais, como 20, 50 ou 100 metros, dependendo do que o cliente solicitou para a fábrica. Nesse processo, os operadores também verificam mais uma vez o padrão de qualidade. Chegamos à etapa final. Depois de ser refilado, o produto vai para o setor de rebobinamento e é lá que são feitos os rolos de metragens menores para mandar para as revendas. Depois os rolos são embalados, entram no caminhão da transportadora e percorrem esse Brasil todo até chegar em você. Marceneiro, gostou de conhecer o processo de fabricação de fita de borda? Eu gostei bastante. Cada etapa faz toda a diferença na hora de produzir uma fita camaleão, que vai dar aquele acabamento incrível para o móvel que vai para a casa do seu cliente. Espero que esse vídeo tenha te mostrado como é importante utilizar fitas de borda de fabricantes sérios e confiáveis. A fita de borda é só um pedacinho do seu móvel, mas é essencial para o resultado final do seu projeto. E hoje, ficamos por aqui. Marceneiro, já se inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo chegando aqui para você. Nos vemos na próxima e até mais!